Voltamos a falar de eleições 2026 e, sem delongas, trazer a nossa dupla Vinícius Murad e Pedro Venceslau. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se tornou uma peça importante para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência. E isso acontece depois de rusgas entre os dois. Isso, claro, nos bastidores e em público, tudo bem, vai muito bem, obrigado. E essas rusgas têm alguns meses e é o Vinícius Murad quem vai começar essa apuração, que depois será complementada pelo Pedro Venceslau. Diga lá, Murad. Amigos, já há algum tempo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem sido pressionado a atuar em favor de Flávio Bolsonaro internamente, dentro do Republicanos, o partido do governador, na tentativa de um apoio formal da sigla à candidatura do PL nacional de Flávio Bolsonaro. Tarcísio agora decidiu que vai entrar em campo e que vai sim trabalhar para convencer quem não está convencido dentro do partido de apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro. O governador disse a alguns aliados com quem conversei na manhã de hoje que ele vê chances de um acordo entre os Republicanos e o PL nessa coligação presidencial em torno de Flávio Bolsonaro. Qual é a situação de momento? Segundo fontes do Comando Nacional do Republicanos, a tendência hoje é pela neutralidade do partido, principalmente não só pelas divisões regionais, mas também pelo caso de 5 estados em que os Republicanos têm candidatos, pré-candidatos a governadores e têm a intenção de ter o apoio do PL nesses estados, mas não tem recebido sinalizações de apoio do partido de Bolsonaro a essas candidaturas. Aí essa falta de reciprocidade desagrada a cúpula do Republicanos, segundo algumas fontes, e cria um clima um pouco instável para saber se vai haver ou não esse apoio formal do partido do governador Tarcísio de Freitas à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Esse é o tamanho do desafio que Tarcísio vai ter agora que ele diz a aliados que vai sim trabalhar para costurar essa aliança. O desafio não vai ser fácil. A tendência é pela neutralidade no momento. Tarcísio de Freitas, segundo uma fonte do comando do Republicanos, é uma voz com um peso muito importante dentro do partido, principalmente para os correligionários. Mas é a maioria que vai decidir e, como eu e Pedro Venceslau já mostramos, a tendência é em maio de sair essa decisão. Por que esse movimento é importante nesse momento? Porque o próximo passo no calendário eleitoral são as convenções partidárias, quando as coligações, os acordos, as alianças, quem vai estar com quem, quanto tempo de televisão cada campanha vai ter, é agora que isso começa a ser debatido para ser chancelado daqui a alguns meses. Muito bem, Vinícius Murad. Agora eu quero ouvir o Pedro Venceslau, que também participou aí na Força Tarefa para essa apuração. Pedro. Dentro do Republicanos, tem 2 quadros importantes que apoiam o presidente Lula. O Hugo Mota, que na Paraíba fechou com o presidente Lula, o pai dele, que é prefeito de Patos, vai disputar o Senado. E também, em Pernambuco, o ex-ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que vai disputar uma vaga para deputado federal, mas está na aliança do João Campos, portanto, fechado com o presidente Lula. Então, no Republicanos, ninguém tem pressa de tomar essa decisão. As convenções partidárias acontecem só em julho e são nas convenções partidárias que as candidaturas são efetivamente oficializadas. Agora, o Tarcísio precisa fazer esse gesto para o Flávio Bolsonaro, porque há um movimento dentro do PL de buscar, de qualquer maneira, quebrar um pouco esse isolamento do candidato que é o filho de Jair Bolsonaro. Isolamento, apesar de ele estar bem nas pesquisas de intenção de voto, até agora nenhum partido se demonstrou entusiasmo em participar de uma coligação e montar um palanque com Flávio Bolsonaro. Eles estão negociando, tentando abrir conversas com a União Brasil e com o PP, mas eles têm que tomar essa decisão juntos e tem interesses regionais que impedem essa aliança. Estão buscando republicanos, estão buscando uma aliança com o Partido Novo, quem sabe para indicar Romeu Zema como candidato a vice, porque não é bom para Flávio Bolsonaro ir apenas com o PL para a disputa. Não é bom porque, primeiro, manda uma mensagem de isolamento político e, segundo, porque ele perde em tempo de televisão para o presidente Lula nessa configuração disputando apenas com o PL. O PT, o PCdoB, PV, PSB, PDT, Rede, PSOL, que é a coligação do presidente Lula, somando todos esses partidos, ele teria mais tempo que o Flávio apenas com o PL.
Agora, se o Republicanos, por exemplo, entra nessa coligação, a correlação de forças na TV já muda e já muda bastante. E é claro que no Republicanos, o maior quadro do partido, o principal governador, é o Tarcísio Gomes de Freitas. Mas ele está no Republicanos meio que por acaso. Foi uma engenharia partidária formada pelo Jair Bolsonaro em 2022. Ele podia estar no PL. Ele nunca foi uma liderança de partido, de ter convivência orgânica partidária. Mas é óbvio que ele tem um peso muito grande e há uma pressão do PL para que ele faça esse movimento, pressione o Marcos Pereira a tomar essa decisão. Mas, quando a gente vai conversar no Republicanos, com os integrantes da cúpula do partido, eles dizem que nesse momento não tem absolutamente nada definido, eles vão levar em consideração o pedido, claro, do Tarcísio Gomes de Freitas, mas não é isso que vai levar o partido a tomar uma decisão final. São os interesses regionais e, olhando para o futuro, o Republicanos é um partido que historicamente está no governo, seja que governo for. Portanto, talvez seja mais interessante ficar neutro no primeiro turno, olhar o cenário no segundo turno para estar no Palácio do Planalto, seja quem for o ocupante da presidência da República a partir de 2027. Muito obrigado, Pedro Venceslau e Vinícius Murad. Já conversamos, senhores.